Yeah. E aí quando se fala da torcida, cara, mesmo depois de 5 derrotas, a torcida esgotou os ingressos pra ontem, a torcida lotou São Januário ontem, a torcida apoiou o tempo inteiro antes do jogo. Não, o tempo inteiro até o final do primeiro tempo. A torcida apoiou o primeiro tempo todo. Aplaudiu quando acabou o primeiro tempo. A torcida começou a demonstrar insatisfação no intervalo do jogo, mas nós lotamos novamente São Januário, a gente incentivou o time entrando em campo, jogando o primeiro tempo todo. Então, ou seja, a torcida mais uma vez demonstrou e fez a sua parte. É o nosso cara, 10, né? Façam a de vocês, parceiros. Façam a de vocês. Cara, ao menos, cara, olhem pros familiares de vocês, cara, e olhem pra família de vocês e fala assim, ó, cara, a torcida do Vasco não merece. Não merece. Talvez, como eu me acho muito competente, que talvez vocês tenham essa autocrítica, que vocês são extremamente competentes, o que ninguém enxerga, mas pode ser que vocês tenham essa autocrítica. É, isso aí. Entendo que de repente o problema é o Vasco. Ponto. Se eximam da responsabilidade, ou se olhando no espelho, botem a culpa na torcida, botem a culpa no Vasco. Não interessa em quem vocês vão botar a culpa. O que interessa é a atitude final. E vocês precisam sair do Vasco, cara. Porque vocês não compatibilizam mais com a torcida. Não adianta, cara. Vocês fracassaram. Vocês estão há 8 meses, cara, enganando o torcedor. Vocês são uns estelionatários no que diz respeito a tudo que foi comprometido, prometido, cara, e que foi que o Vasco seria em 2023 e nada do que vocês me falaram. E o Brax, a última foi há 25 dias atrás em que ele prometeu mudança e ela não aconteceu. E aí, como ele bem disse agora, quando a gente olha depois daquela coletiva em que ele disse que o Vasco ia utilizar a janela, cara, estamos vendo o Lanzini, estamos vendo o Maicon, estamos vendo o Fernando, estamos vendo o Lianco. Fala pra mim, vamos supor que o Vasco tivesse concretizado todas essas contratações. Ia mudar o quê? Qual seria o time do Vasco titular pra entrar em campo, cara? Qual a prateleira que a gente subiria do elenco atual e com esses jogadores chegando? Brax, de novo você no teu mesmo modus operandi, querendo empurrar zagueiro goela abaixo e pegando refugos no mercado, cara. Vamos ter um segundo semestre de terror igual tivemos o primeiro. Qual é a chance disso? Não tê-los mais no Vasco. Volto a dizer, é a certeza do êxito? Não, mas o benefício da dúvida, ela é muito melhor, ela é muito mais motivacional do que a certeza do fracasso. E vocês hoje são o sinônimo do fracasso dentro do Vasco da Gama, cara. Perfeito. E o que acontece? A gente chega numa situação agora que foi como eu comecei a live aqui, foi como a gente começou falando na live, que é o seguinte. Essa situação que você acabou de colocar do benefício da dúvida, do benefício que a dúvida traz, pelo menos a gente começou aqui a live com esse benefício em relação ao treinador. Mas aí, o que é pior nisso? O que joga um balde de água fria no que a gente acabou de falar pelo menos saiu o Barbieri. Cara, quem vai escolher o treinador são eles, brother. São esses dois incompetentes de merda que vão escolher o nosso novo treinador. Aí entendeu? tô cogitando que Odair Hellmann acabou de fazer um trabalho merda no Santos e aí vai trazer o Odair Hellmann. Ou seja, vamos trocar 6 por meia dúzia. Ou então não é o Odair Hellmann, é o Roger Machado, que os últimos trabalhos do cara foram todos pífios. Ou quem? O Rogério Ceni, que os últimos trabalhos do cara também não renderam nada. Não, e todos eles criticados. O Rogério, na minha opinião, o Rogério, ele tá no mesmo patamar do Barbieri, é um aprendiz de treinador, brother. Aprendiz. Ah, mas ele já ganhou um brasileiro. Porra, ganhou um brasileiro porque ele tinha na bacia das almas, era pro Inter ter ganho. Brasileiro, era pro Inter ter ganho, entendeu? O Vasco não tem um elenco 100%. Nem perto disso. Na verdade, o Vasco tem um elenco 50%. Então o Vasco precisa de um treinador 150% para poder compensar os 50% que a gente não tem de elenco. Porque a gente já viu, Marques, times meia boca terem êxito por conta do treinador. Sim. A gente já viu isso. Então não é impossível que o Vasco, a partir de então, tenha êxito. Mas qual é a pica que a gente tem? Quem vai escolher são esses caras, brother. Quem vai escolher são esses merdas.
É isso que eu tô te falando. E vocês aí que dá o desespero, eles brother. que não entendem nada de número, porque o único número que me parece que eles entendem é que o Vasco investiu 100 milhões, né? Sempre quando a gente vai falar de alguma coisa de número, fora os 100 milhões, eles colocam lá os números oportunos pra eles, convenientes pra eles, né? Tanto que ele não sabe fazer conta do 80% do elenco pronto, que só o Brax enxerga esse número. O Brax não sabe fazer conta do plano de sócio, o Brax não sabe fazer conta quando ele joga lá o ingresso contra o ABC pra R$150 e que o Vasco, no final das contas, teve um faturamento quase que menor do que tem quando o preço era muito menor, porque o Vasco perdeu uma grana forte naquele jogo. Botou, parece que 13 mil pessoas naquele jogo. 13 mil, Tava botou as 22 mil. E aí, vou explicar uma coisa pra você, senhor Brax ou Luiz Melo. Por isso que eu tô até aqui... Tô até aqui incitando pra que vocês saiam do Vasco agora, porque o sarrafo agora aumentou, cara. O Vasco tem 6 pontos. O Vasco precisa de 40 pontos. O Vasco precisa de 14 vitórias em 27 jogos. O Vasco precisa de mais de 50% de aproveitamento. Mais de 50% de aproveitamento é aproveitamento de G6. Se você olhar hoje com 33 pontos disputados, quem tiver lá com 17, 18 pontos, tá lá em cima. E é o aproveitamento que o Vasco precisa agora nas próximas 27 rodadas. Sendo que das 27 rodadas, vamos quebrar meio a meio. O Vasco tem 14 jogos em casa e 13 fora. Tá? Pode ser 13 em casa, 14 fora, mas eu vou botar 14 em casa. Sabe o que isso significa, senhor Brax e Luiz Melo? Que o Vasco tem que ganhar todos os jogos em casa. Todos os jogos em casa. Sabe qual é a estatística do Vasco em casa? 3 derrotas. 3 derrotas, as 3 por 1-0, e o Vasco não fez um gol sequer em São Januário na Série A. Como que a gente vai esperar que o Vasco ganhe 14 dos 27 jogos se nada brusco, se nenhuma disruptura acontecer de agora pra janela? Ou vocês, cara, antecipam a porra do dinheiro que falta lá dos 700 milhões e transformam o Vasco num elenco decente? Ou, de cara, a gente perde 100 milhões jogando o ano que vem na Série B? Porque vocês não devem fazer essa conta. Se o Vasco cai, o Vasco perde 100 milhões de TV por causa disso. Então, ou seja, vamos esperar lá perder os 100 milhões? Antecipa essa porra, meu irmão. Rasga a porra do dinheiro pra tornar o Vasco um elenco competitivo. Porque o que vocês estão se movimentando pra fazer de novo é enganar a torcida. E a torcida, eu volto a dizer, não falo de violência, não falo de nada, mas a torcida não vai aturar. E o que eu tô querendo dizer? Torcida vai abandonar o time, porque a torcida não vai aguentar o Vasco, meu irmão, fazendo sucessivos vexames. O plano de sócio vai despencar. Todas as receitas possíveis que o Vasco possa ter vão ladeira abaixo. Ou seja, eu tô falando dos 100 milhões que o Vasco perde pro ano que vem, patrocinador que o Vasco perde no ano que vem, é jogador não querendo vir ano que vem, é o plano de sócio afundando. Vamos botar nessa brincadeira aí 200 milhões, Brax. Mas a gente... 200 milhões se a gente for botar o plano de sócio aí num intervalo de 6 meses, 1 ano, mais os 100 milhões da TV, mais jogador que não quer vir, mais patrocinador em potencial que não entra. Tô falando de 200 milhões. Que conta é essa que você faz, que fica esperando até setembro pra ter um aporte pra uma janela em julho? Quem permitiu lá atrás, num planejamento, que o aporte acontecesse depois de uma janela? Como que isso acontece? Volto a dizer, cara, tá a gente sendo repetitivo aqui com tudo que a gente fala, mas a gente precisa, sabe por quê? Parece que a gente tá falando com 2 postes, parece que a gente tá falando e que a gente é maluco. Não, eu acho que é o contrário. Todas as faltas, tudo que a torcida entendeu que o Vasco precisava ao longo desse semestre, aconteceu. E aí, vocês dois estão certos e 30 milhões de vascaínos estão errados. Tá. Amigo, acordem. Eu acho que o contrário tá aí. Eles é que pensam que nós somos idiotas. Aliás, eles não pensam, eles têm certeza. Só que tá todo mundo de olho em vocês. Tá todo mundo de olho em vocês.